Dobrei a banca nessa partida de cash game. Banca inicial 50, fui para 100 blinds em mais ou menos 50 minutinhos de partida. Blinds de 5 centavos de dólar. Então vamos dar uma olhada como que se desenvolveram as minhas mãos. A primeira mão que eu jogo é com o As de 7 naipado. Aqui eu tô fora de posição. Também tenho um kicker fraco e ainda não tenho muitas informações sobre o estilo de jogo dos meus adversários. Então eu só vou pagar para poder ver o flop. O flop vem um 10, 7 e dama, com duas cartas de espadas. Aqui a gente já melhorou bastante a nossa posição. Além do par baixo, agora eu tô esperando completar um flush. Vou dar mesa para ver como vai ser a reação do meu adversário com essas cartas que viraram. O botão faz um c-bet baixo, mas mesmo assim, como o meu par ainda é fraco e eu não tenho nada muito garantido, eu só vou pagar de novo para não inflar o pote. O turn vem um 4 de espadas. Agora, eu tenho a melhor mão possível antes de ver a última carta. Só que eu não quero assustar meu adversário, não quero que ele pense que eu tenho alguma coisa. Então aqui eu só vou dar mesa para tentar extrair mais fichas. O vilão aposta 13 blinds. E agora eu fico na dúvida entre tribetar logo de cara ou só pagar para tentar extrair mais fichas no final. Eu escolho pela segunda opção. Pago a aposta e o river vem um 10 de paus. Agora eu só perderia para um full house. E agora, como eu sou o primeiro a falar, eu vou fazer uma aposta relativamente baixa, menos de 1/3 do pote, porque eu não quero dar mesa aqui e correr o risco do vilão não apostar mais nada e acabar vendo o showdown de graça. Também não quero dar mesa aqui e correr o risco dele fazer uma aposta muito alta. Agora a gente teria a segunda melhor mão possível. Então, se ele tentar representar muita força no final, eu posso ter que acabar pagando um pote muito grande, mesmo sendo uma possibilidade pequena dele ter completado esse full house. Não vale a pena correr o risco. Então eu aposto 10 blinds, o vilão acaba desistindo da mão e a gente leva aí um pote com 35 fichas. A próxima mão interessante que eu entro é com um rei. Eu tô no big blind e 2 jogadores apostam antes. Agora eu tenho uma boa oportunidade de extrair mais fichas, então eu faço um raise para 7, que não fica tão desproporcional para eles pagarem e poder ver o flop. Só o botão paga e a gente vê um flop dama 8/8. E agora eu quero proteger a minha mão, então eu vou apostar forte. Eu não quero deixar o vilão ver o turn barato e acabar melhorando o range de mãos dele e dificultando a nossa movimentação na mesa. Então eu aposto 9 fichas, o botão folda e a gente leva mais um pote. Agora eu vou jogar com um par de damas, mas eu já adianto que eu vou ter que desistir no decorrer da partida. Eu tô no big blind e vem uma aposta antes de mim. E como eu tô com uma mão muito forte, eu vou fazer um tribet, porque eu quero entrar nesse jogo já com um pote mais considerável. Então eu faço um tribet para 7 fichas, o vilão paga e a gente vê um flop As Rei 9, o que acaba complicando bastante a minha situação, porque são 2 cartas altas que já podem estar na minha frente e aqui facilmente o vilão pode estar com um As ou um Rei com um kicker de baixo a médio. A partir daqui a minha decisão fica mais difícil, porque o board está perigoso para uma aposta mais agressiva. Além das 2 cartas altas, se mais uma carta conectar pelo menos algum draw para o meu adversário, o fato de eu estar fora de posição pode induzir ele a pagar pelo menos mais uma rodada. E se isso acontecer, eu vou arriscar fichas de forma desnecessária, porque eu vou ter que dar mesa no turn e ele vai explorar isso como fraqueza, me pressionando pelo fold. Se eu apostar baixo ou der mesa agora, também pode demonstrar fraqueza, mas eu também posso tentar simular um check raise, porque eu tribetei no pré-flop, demonstrando bastante força. Então, se o vilão não tiver nada, ele vai ter que pensar 2 vezes antes de apostar alto. E se ele estiver esperando mais uma carta para poder melhorar o range dele, eu acredito que ele vai dar mesa também, para ver o turn de graça. Então eu dou mesa, mas o vilão aposta 7 fichas.
E aqui eu já não vejo mais vantagens em continuar e eu desisto da mão. Agora eu jogo com dama 8 suited, tô no botão e eu vou tentar roubar esses blinds que estão na mesa. Eu faço um raise básico de 3 fichas e caso eles paguem, eu ainda tenho um dama alto para tentar fazer o par, além da possibilidade de flush e também tá em posição para poder tomar a melhor decisão pós-flop. Só um jogador paga e a gente vê um flop as 2 e 7. O vilão da mesa, mas ele pode ter feito as e tá só tentando extrair mais fichas. Então eu dou mesa também, que pode representar para ele essa mesma ação. A gente vê um turn 9 de paus e ele dá mesa de novo. E como é a segunda vez que ele dá mesa, agora eu acredito que ou ele não tem nada, ou ele tá com alguma coisa fraca. Então eu resolvo fazer uma aposta como semi-blefe e faço um raise de 3 fichas. Caso ele pague, eu ainda posso ver a última carta e completar o meu flush. O vilão folda e a gente garante mais essa mão. Essa daqui é uma das mãos mais importantes que eu jogo durante a partida. Eu vou fazer um blefe all-in no final, muito bem estruturado. Aqui eu saio com o rei e dama do small blind. 2 jogadores apostam antes e eu só pago para poder ver o flop. O flop vem 7, 9 e 5. E aqui, como eu sou o primeiro a falar, eu só dou mesa. O agressor continua apostando. O botão folda. E como eu tenho 2 cartas boas que ainda podem garantir a minha mão, eu pago para poder ver o turn. O turn vem um 10 de espadas. E agora, além de estar jogando por um rei ou por um dama, eu também estou jogando por um valete para poder completar a minha sequência. Eu só dou mesa e o vilão continua jogando de forma muito agressiva. Agora ele aposta 10 blinds e como eu tenho muitos altos ao meu favor, além de o risco e retorno para o tamanho da aposta que eu preciso fazer ainda estarem favoráveis, eu pago para poder ver o river. O river vem um 10 de copas e agora eu vou tomar a decisão mais importante da partida. Eu vou fazer um blefe aqui, vou dar um all-in, porque o meu fold equity contra esse jogador tá extremamente favorável. Esse vilão é um jogador que estava jogando de forma agressiva vários potes grandes, tentando forçar os adversários a largarem a mão, mas quando recebia um tribet, ele estava foldando com frequência. Não é à toa que mesmo com rebuy automático e uma banca inicial de 100, ele não conseguiu passar ali da casa dos 100, 105 blinds. Isso me confirma que ele realmente pode estar jogando de forma mais desajustada. Só que além disso, eu ainda tenho uma outra grande vantagem ao meu favor, que é o fato de eu ter pegado muitas mãos iniciais boas, várias delas em sequência. Então eu entrei em vários jogos e isso projeta para os meus adversários que eu tô jogando com um range muito amplo de mãos. Então eu facilmente consigo representar aqui tá com um 8 e um valete, ou até mesmo um 6 e um 8 naipado para completar a minha sequência. Eu acredito que da forma que o vilão vem jogando, ele deve estar segurando no máximo um par médio ou alguma carta alta. Eu até o momento venho jogando de forma muito técnica as partidas, não tô arriscando fichas à toa, e isso alinhado com o meu range amplo de mãos, a forma como eu joguei essa mão e esse all-in que eu tô dando no final, além da sequência, também consigo representar estar segurando um 9 e um 10, ou um 10 e alguma coisa, para poder fazer a trinca ou até mesmo o full house. E com todas essas informações juntas, eu acredito que eu tô conseguindo passar uma imagem de muita autoridade nessa mesa. Quando eu faço o all-in, o vilão ele folda muito rapidamente, e isso confirma aí a minha análise. Eu levo esse pote aí de 40 fichas, é o segundo maior pote que eu consigo levar nessa partida. Só perde para um pote de um pouco mais de 100 blinds, que eu vou conseguir levar um pouco mais para o final do jogo. Próxima mão, eu entro no jogo com o as e dama. Aqui eu sou o primeiro a falar no pré-flop, e como eu já tô com uma banca um pouco mais considerável, eu não quero queimar fichas aqui na largada, então eu faço um raise básico, para caso eu receba um tribet, eu ainda esteja margem para pagar. O big blind paga, e a gente vê um flop 4-4-6, com 2 cartas de copas. O vilão da mesa, eu continuo apostando e ele paga,
Agora a gente vê um as de copas no turn, ele dá mesa de novo, e aqui eu dou mesa também, para disfarçar minha mão, mas também para evitar inflar o pote, caso tenha alguma possibilidade de flush ou flush draw. O vilão tá sendo o primeiro a falar, e no river ele faz uma aposta de 5 blinds. Aqui eu tenho um top pair, e a aposta dele não é muito alta, então eu pago para ver o showdown, e ele mostra uma trinca de 4, e eu costumo ficar puto com esse tipo de jogador, claro, né, quando eu perco, mas eu não gosto desse tipo de gente que joga as mãos bem desconexas. Ele entrou no jogo com um 7-4 off, fora de posição, e aqui eu facilmente poderia ter perdido mais fichas. Eu costumo classificar esse tipo de jogador como muito amadorzão, não sabe o que tá fazendo na maioria das vezes, e o pior é que eu vejo muitos profissionais jogarem esse tipo de mão também. Eu acho que é porque eles já têm muito dinheiro, então não faz diferença para eles perder mãos fracas como essa. Eles entram mais pela ação que dá quando eles conseguem acertar algo bom. Só que aqui é uma partida de 5 centavos de dólar o blind, então todo mundo aqui tá aprendendo. E esse tipo de jogador, se deixar isso se tornar um padrão, não vai conseguir ir muito longe. E uma rodada depois, eu saio com um as e dama de novo e vou jogar contra o mesmo vilão. Ele faz uma aposta de 2 blinds e eu tribeto para 5. Eu não quero tribetar muito alto, porque tem o risco de, mesmo que ele não tenha nada significante, ele pague uma aposta mais alta e acabe me colocando em um board arriscado sem eu ter noção. Ele paga minha aposta e a gente vê um flop 10 valete 2 com 3 cartas de ouros. Então aqui eu já saio muito bem, tem a possibilidade do flush e da sequência. Eu continuo apostando relativamente baixo para ter margem para continuar caso receba um tribet, e também se ele tiver um par mais fraco ou estiver jogando por mais uma carta, ele muito provavelmente vai pagar uma aposta mais alta. Então eu prefiro apostar assim agora, e caso saia alguma coisa, continuar apostando nas demais streets. Ele paga a aposta e o turn vem um 10 de paus, e aqui eu só dou mesa para não inflar demais o pote e tentar ver o river de graça. O river veio um 9 de paus e eu não consegui completar nada, então eu só dou mesa. O vilão aposta 3 blinds, e como é uma aposta baixa para o tamanho do pote, eu ainda tenho uma carta alta, além de também ter a possibilidade dele também não ter feito nada. Eu pago essa aposta para poder ver o showdown, e ele mostra um 8-10 off, uma mão marginal. No outro jogo ele mostrou um 7-4 off, que é considerado lixo no poker. Aqui ele fez uma trinca, mas se vir um dama ali, a gente ia entrar numa situação bem complicada, porque ele ia completar uma sequência, e eu tinha uma dama com um kicker alto, então muito provavelmente ele ia conseguir extrair mais fichas. Ele também estava jogando por um 7 para completar a sequência mais baixa, então dependendo da combinação do board ali com o as, ele também iria conseguir extrair bastante fichas. Então, para você ver como esse tipo de jogador é uma pedrinha no sapato de muita gente. Essa aqui é a mão que mais me rendeu fichas durante a partida. Eu saio com um dama-dama, tô no botão e 2 jogadores apostam antes. Eu ainda tenho o small e o big blind para falar, então eu faço uma aposta bem agressiva para tentar isolar o máximo de jogadores possível. Eu aposto 15 fichas e todo mundo folda, menos o agressor inicial, que acaba fazendo um 4-bet all win. E eu não tenho muitas informações sobre esse jogador, ele entrou há poucas rodadas na mesa, mas eu já coloquei 15 fichas no pote e tenho só 58 para trás, o que é minha banca inicial praticamente, e é um stack relativamente pequeno, ainda mais com um dama-dama, que é uma mão muito forte e vai me colocar na frente na maioria das vezes. Então eu pago e o vilão mostra um par de valetes, abre a opção de cash out e eu faço o saque de 107 fichas. Se eu continuo, eu ganho apenas 30 fichas a mais, e eu não quero arriscar toda a partida que eu já fiz até aqui e acabar perdendo para uma trinca ou de alguma forma empatando aqui nessa mesa.
Então a gente vê o board, que acaba trazendo uma trinca para mim no final, mas o importante é que eu consegui levar essa mão, consegui arrastar aí um pote bem considerável, e aqui eu consigo fazer a dobra da minha banca.